Ontem, um dia bastante positivo para o mercado financeiro, já que as expectativas de aumento na taxa de juros pelo Banco Central americano têm diminuído e o consenso parece se formar do lado da manutenção dessas taxas de juros, pelo menos para a reunião dessa semana. Puxado por esse otimismo do mercado financeiro americano, o mercado europeu e asiático também refletiram essas expectativas de manutenção da taxa de juro, mas eu queria chamar a atenção para o terceiro elemento de destaque no mercado financeiro no dia de ontem, que foi o corte da previsão para o preço do petróleo feita pelo banco Goldman Sachs. Como os países ocidentais são grandes importadores e grandes consumidores de petróleo, uma redução no preço do produto indica menores pressões inflacionárias, menores pressões sobre o câmbio desses países. Então é visto como uma notícia positiva para os países ocidentais, o que causa esse impacto de aumento na bolsa de valores. Mas para aprofundar um pouco mais a análise desse preço do petróleo, eu queria chamar a atenção que mesmo depois da reunião da semana passada, com a Arábia Saudita propondo cortes de mais de 1 milhão de barris por dia na sua produção, o preço não tem conseguido se manter acima do patamar desejado pelo reino, que é o de $80 por barril. Então a gente vê, já há quase 2 meses, esse preço abaixo do patamar desejado, o que levou a essa tentativa de organizar um corte na produção para elevar esse preço de novo acima dos 80. Mas não está dando certo. E aí eu volto a um argumento que eu usei ontem, que a política de um determinado país é determinada pela conjuntura internacional. Nenhum país é uma ilha isolada dos acontecimentos econômicos no resto do mundo. E o preço do petróleo é um desses elementos que estão fora do controle dos governos nacionais, mas que impactam fortemente, seja os importadores, como a gente falou, um aumento do preço do petróleo leva a pressões inflacionárias, ou seja, do lado dos exportadores de petróleo, que dependem da geração de receita com produto, inclusive para fechar os seus próprios orçamentos públicos. E mesmo para a Arábia Saudita, que a gente vê aí tentando controlar o preço do petróleo, mas é impossível um controle completo. Tanto que está dando errado a tentativa dela nesse momento de recuperar acima dos $80. E por quê? Porque a conjuntura internacional é desfavorável. E no momento, a principal força dessa conjuntura internacional é um certo desaquecimento da economia global, em especial na China. Então, com uma demanda fraca, mesmo com cortes e cortes na produção, os países produtores, exportadores de petróleo, não têm atingido esse objetivo e o preço atinge esse nível mais baixo desde o início da guerra da Ucrânia, a despeito de qualquer política tentando reverter essa situação. Eu queria brevemente mostrar aqui, a gente tem acompanhado o resultado dos processos contra os invasores do 6 de janeiro nos Estados Unidos e mostrar que lá nos Estados Unidos a justiça não está receosa de processar e julgar militares envolvidos em toda a tentativa de golpe. E um já tinha sido condenado e ontem mais 2 marinheiros envolvidos nessa complicação do 6 de janeiro e sendo então considerados culpados pelos seus papéis na invasão. E queria avançar para um tema que aparece aí várias vezes hoje no Financial Times, em 3 reportagens diferentes. A primeira falando, que a Holanda quer proibir estudantes chineses de estudar no país, com medo de que eles roubem tecnologia e levem de volta para a China. Um discurso assim bem baseado num perigo amarelo de que os chineses são ladrões e coisas do gênero, e isso tem se revertido nessa tentativa de impedir que estudantes chineses estudem na Holanda. A segunda reportagem falando que os investidores externos cancelaram a China
e que estão fugindo de apostar no mercado financeiro do país, o que tem levado nos últimos anos, em especial desde a pandemia, a uma perda significativa do valor de mercado das empresas chinesas cotadas em bolsa e que difere um pouco do movimento de alta, sobretudo das grandes empresas tecnológicas americanas, onde desde 2020 houve um ganho de valor de mercado da ordem de 5 trilhões de dólares, enquanto as empresas líderes do setor de tecnologia na China perderam cerca de 300 bilhões nesse mesmo período. Esse temor em relação às empresas chinesas tem se revelado inclusive no mercado americano, onde empresas chinesas têm tido uma performance bem pior do que os seus pares americanos. E dá como exemplo mais significativo a Bilibili, que valia 54 bilhões de dólares quando foi feito o IPO na Bolsa de Nova York e hoje vale 6,5 bilhões, mostrando essa reticência do mercado financeiro em apostar em ativos chineses. E a terceira reportagem fala que os investidores da Ásia estão procurando outros países que não a China para fazer os seus investimentos. E aí, obviamente, Coreia do Sul e Japão têm sido os principais destinos desse capital ocioso na Ásia em busca de remuneração no mercado financeiro, indicando que a China poderia estar perdendo esse papel de destinação principal para os investimentos estrangeiros na Ásia, para Japão e Coreia do Sul. Essa é uma explicação que parece plausível, que os investidores, com medo das crescentes pressões, embargos e disputas entre o governo americano e a China, querem proteger os seus ativos do risco do aumento dessas tensões, que pode acabar com sanções e embargos, como aconteceu com o caso da Rússia, onde ativos russos foram confiscados pelo governo americano. Então, os investidores, com medo de acontecer algo parecido, estão fugindo da China. Essa é a explicação convencional que o jornal traz, mas eu vou trazer outros elementos que talvez ajudem a completar esse quadro, jogando luz não só nas questões econômicas dessa decisão dos investidores de risco, mas agregando um pouco da geopolítica ao entendimento dessa questão. Então, o primeiro elemento que ajuda a entender essa diminuição dos investimentos na China é a própria crise econômica pela qual passa o Ocidente. E aqui a gente vê o Washington Post trazendo uma representante do mercado financeiro falando que a gente está vendo a desaceleração econômica cada vez mais se alargando. Ela começou no setor imobiliário, foi para as indústrias e agora o setor de serviços também está reduzindo bastante as suas atividades. Em especial nesse período de verão no hemisfério norte, onde começa a temporada de férias e etc. E os números mostram que as pessoas estão gastando cada vez menos em hotéis, em aviões, em restaurantes, impactando esse que é o principal setor econômico das economias desenvolvidas, o setor de serviços. Então esse é um elemento, a desaceleração em todos os segmentos da economia nos países envolvidos. E um outro elemento que eu trago aqui, e que talvez seja ainda mais importante, ainda mais interessante de se entender, é que, no fundo, a economia ocidental ela está assentada num castelo de cartas financeiro. Eu não vou fazer um resgate histórico mais longo, mas vou lembrar que a crise de 2008 deixou muito clara a fragilidade dessas bases do mercado financeiro, mostrou, a quantidade de ativos tóxicos, de ativos podres que os bancos carregam dentro dos seus ativos. E desde então, a economia ocidental, em especial americana, ela tem sobrevivido à base de aparelhos. Ela precisou de uma política monetária extremamente relaxada, o famoso quantitative easing, após a crise de 2008, para não ter uma quebradeira geral.
Então o Banco Central americano, ele ficou injetando dinheiro a taxa de juros zero na economia por mais de uma década, elevando inclusive o endividamento americano em 19 trilhões de dólares. E aí, nesse momento em que é preciso fazer o primeiro ajuste de apertamento monetário, de aumento da taxa de juros, a gente vê que em poucos meses já balançou, desestruturou todo o mercado bancário regional dos Estados Unidos, com a quebra, por exemplo, do Silicon Valley Bank. Então, o próprio Financial Times fala que esse apertamento monetário, ou seja, o aumento da taxa de juros forçado pelo Fed, levou em primeiro lugar a essa quebradeira dos bancos regionais, que eu já citei com a SVB como grande expoente, e isso começa a mostrar as fraturas dentro desse sistema econômico americano. E aqui fala, né, que aumenta a apreensão de que a resiliência, ou seja, a capacidade de absorver choques da economia americana, está começando a mostrar suas rachaduras, confirmando o que eu acabei de falar, né? Que qualquer aumento da taxa de juros provoca uma quebradeira, o que mostra que o mercado financeiro americano depende do suporte do Estado para sobreviver, que sem o dinheiro barato injetado pelo Banco Central, em poucos meses ele começa a entrar em colapso. E nesse momento onde a inflação exige, em alguma medida, uma contenção monetária, uma restrição monetária, essas rachaduras se tornam muito visíveis. E aí eu acho que está a grande explicação das tensões e dos movimentos de capital entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos sabem que a sua economia está fragilizada, que é uma economia financiarizada e que depende do governo para sobreviver, das injeções de dinheiro do Banco Central para manter esse castelo de cartas em atividade. E isso eu creio que ajuda a explicar o porquê de tantas tensões econômicas, o porquê de tanta tentativa de enfraquecer a China nesse campo. Porque hoje a economia chinesa ela é bem mais dinâmica, ela conta com fundamentos muito mais sólidos do que essa economia viciada em crédito barato, que é a economia americana. E para finalizar por hoje, só trazer as notícias da guerra da Ucrânia, onde o Washington Post traz que 7 cidades foram retomadas pela Ucrânia, mas o próprio jornal destaca que são pequenas vilas, não dá para dizer, na verdade, que são 7 cidades, e eu vou trazer aqui o tom do jornal, que eu acho que é bastante claro em resumir a situação atual. Então a Ucrânia está reportando avanços, mas avanços que são tão pequenos que são quase simbólicos. Por isso eu chamo mais uma vez a atenção de que a minha leitura sobre a situação hoje na Ucrânia é que a coisa não está indo bem para o país, está sendo fracassada essa tentativa de ofensiva, porque a contenção e o próprio tom da mídia ocidental mostra que a tal grande ofensiva que se espalharia por 1.000 quilômetros da frente contra a Rússia, na verdade tem se revelado apenas simbólica.